A alimentação do meu filho pode interferir no sono dele? Olá, sou o Dr. Pedro Amaral, sou pediatra, neonatologista, especialista em nutrição da infância. E aqui nesse canal eu ajudo mães a transformarem seus filhos que não comem nada em crianças e adultos que comem de tudo. Então, se é a primeira vez que você está assistindo algum vídeo nosso aqui, começa a nos seguir lá para você sempre receber informação de qualidade quando o assunto é a dieta do seu bebê. Bom, gente, a alimentação vai interferir no sono? Sem sombra de dúvidas que sim, né? E isso acontece desde lá do nascimento do meu bebê. Por quê, gente? Porque o que ele vai receber assim que ele nasce? O que se espera que ele receba, né? Leite materno. E olha só como isso é interessante. Desde essa fase pós-nascimento, eu já vou ter uma interferência direta entre alimentação e sono. Mas por que isso vai acontecer? Vamos entender aí a parte fisiológica do leite materno, tá? Nós chamamos o leite materno de alimento vivo e isso não é por acaso. É porque ao longo do dia ele vai mudando toda a sua consistência e todas as suas propriedades de acordo com o que o bebê precisa. Vamos entender de maneira mais fácil. De dia eu vou ter um volume maior de leite, ou seja, uma quantidade maior de leite, menos proteína e menos gordura. E de noite eu vou ter um volume menor de leite, mas eu vou ter mais proteínas e mais gordura. E olha só que interessante, essa oscilação das propriedades do leite materno é o primeiro fator que vai ensinar o meu bebê o que é dia e o que é noite. Através dessa oscilação de nutrientes, eu vou ter liberações hormonais específicas, porque o ciclo sono-vigília do bebê, que é acordar de dia e dormir de noite, ele tende a se formar somente após os 4 meses de vida, de uma maneira neuronal esperada, certo? Então, essa primeira fase já vai ajudar sim a questão do aleitamento associado ao sono no meu bebê, certo? Lembrando que até o 6º mês é preconizado, né, aleitamento exclusivo, ou seja, meu bebê só vai consumir leite materno, não vai consumir água, chá, nem nada disso, tá? E bebês que fazem uso de fórmula, ainda é mais importante. Bebês que fazem, por exemplo, uso exclusivo de fórmula, primeiro você entender que não vai ser livre demanda. Bebês que fazem uso de fórmula, lembra, chama-se fórmula porque existe uma forma específica de ser feito, tá? Então, antes de mais nada, leia a lata, isso é fundamental. Todos os dias no consultório eu ensino o preparo de fórmula, porque a grande maioria das pessoas fazem de maneira errada, tá? Mas isso fica para outro vídeo. Então esse detalhe faz muita diferença. Então o bebê que faz uso de fórmula, o seu pediatra vai ter que quantificar quantidade de fórmula, horários de fórmula e principalmente qual a fórmula, certo? Não é receita de bolo, meu vizinho toma essa, eu também vou tomar. Não, o seu pediatra tem que avaliar qual a melhor fórmula que o seu bebê pode receber, certo? Existem vários tipos de fórmula e isso é muito importante dentro do segmento, tá? Então, lembrar que esse uso de fórmulas também pode vir a atrapalhar o sono. Por quê? Porque eu posso estar dando mais trabalho para o intestino do meu bebê. Isso igual a mais desconforto, isso igual a mais cólicas, certo? Mas meu bebê toma fórmula, não tem nada disso. Sem problema, gente. Eu só estou dizendo aqui o que pode vir a acontecer de maneira fisiológica. Por quê? Diferente do leite materno, a fórmula das 2 horas da tarde e das 2 horas da manhã é o mesmo conteúdo que eu estou ofertando para o meu bebê. E isso também é diferente, certo? Outro ponto. De 6 meses a 1 ano, o leite materno continua sendo a principal fonte calórica do seu bebê, certo? Mas a dieta é complementar nesse momento, certo? Percebam por que eu enfatizei a palavra complementar, porque o leite materno continua sendo a principal fonte, gente, tá? E aí a gente vai trabalhar toda essa questão de aceitabilidade do bebê,
da sua dieta, principalmente de maneira complementar, ou seja, nos intervalos das mamadas. Isso também vai atrapalhar o sono? Vai ter interferência do sono? Sim, porque normalmente o bebê a partir do 6º mês ele tende a reduzir o número das sonecas, porque é um bebê muito mais ativo, é um bebê com muito mais mobilidade, porque ele já tem a postura de tronco, ele já tem uma percepção maior de ambiente, então o bebê já tende a permanecer mais acordado, tá? E isso, claro, vai fazer diferença. Eu não vou colocar um bebê sonolento sentado numa cadeira e acreditar que ele vai aceitar o processo da introdução alimentar, certo? Então tudo isso também interfere dentro desse resultado, tá? Então a gente sempre tem que se atentar, primeiro nesse intervalo que a dieta é complementar, tá? E que é normal que eu tenha um bebê mais ativo, certo? E outro detalhe importante, principalmente depois da introdução do almoço, né? Que pela nossa metodologia HIA isso vai acontecer na 3ª semana, e isso é muito importante. Logo após as grandes refeições, o bebê está mais sugestivo a dormir. Então essa questão pós-prandial, né, pós-dieta, não por acaso, depois que a gente come, a gente tende a sentir sono, certo? É aquilo que os espanhóis fazem após o almoço, a siesta ou cesta, certo? Por quê? Eu tenho toda uma liberação hormonal pensando em digestão. Então meu metabolismo tende a baixar para pensar, ó, vamos conservar um pouquinho, vamos dormir e vamos pensar em digerir melhor esse alimento. E claro que isso com o bebê também vai acontecer, certo? 1 ano, o que vai acontecer com relação à dieta e ao sono? Lembrar, gente, que um bebê de 1 ano, ele precisa de um menor aporte calórico, ou seja, já é normal que ele coma menos. Ele comendo menos, ele tende a dormir menos durante o dia. Então percebam, a questão das sonecas é muito importante a gente lembrar. Não será nas sonecas que o seu bebê vai crescer, tá? Ele cresce no sono noturno. E isso faz muita diferença, porque a partir de 1 ano a gente já vai ter uma redução da necessidade do leite materno. Mas entenda bem, não disse que ele vai deixar de mamar. Não estou aqui preconizando o desmame, tá? Isso também é muito importante a gente lembrar. Só que o fato dele comer mais, isso me ajuda principalmente na questão da janta. Então o bebê janta melhor, tende a ter essa liberação pensando em digestão e isso facilita com que ele durma melhor à noite. Então perceba como esse processo faz uma grande diferença, né? Então você ter esse conhecimento facilita muito mais para que você não sofra e você entenda que cada faixa etária isso vai acontecer, certo? Bebês maiores ali, chegou nos 2 anos, já tende a mamar bem menos e a comer muito mais. E aí a gente se atenta muito às guloseimas, né? Os problemas que a gente começa a ter de maneira mais efetiva. Por exemplo, o açúcar. O açúcar ele é um neuroestimulador, ou seja, a criança que consome o açúcar, ela é hiperestimulada, ela fica muito mais elétrica, ela fica muito mais excitada, porque o açúcar promove uma liberação hormonal específica, muito mais pensando ao prazer. Uma delas é a endorfina, tá? Então eu tendo a ter um bebê muito mais elétrico. Isso vai atrapalhar no sono? Sem sombra de dúvidas, também vai atrapalhar no sono. Então percebam como momentos pontuais da vida do seu bebê, a gente sempre vai trabalhar qual a melhor dieta, qual a melhor quantidade para que ele durma, e aí sim, ele dormindo, ele tendo um sono noturno num tempo específico ali, né, recomendação de 8 a 10 horas normalmente, após o 6º mês, ele vai entrar numa onda cerebral, olha que legal isso, gente, específica, chamado sono REM, e ali sim eu vou ter a liberação do GH, que é o hormônio do crescimento. Então percebam, os bebês têm necessidades específicas, alimentares de acordo com a faixa etária, e claro que tudo isso vai ter uma repercussão direta no sono do meu bebê, fazendo toda a diferença, não só na rotina do bebê, mas na rotina da casa que tem um bebê, né? Bebê acordou, os pais também vão acordar, isso é normal e natural, tá? Então se atentem,
cada faixa etária eu vou ter algum tipo de alimentação específica associada à idade, pensando em dormir para que ele cresça de maneira adequada. Certo? Tranquilo? Se você ainda não curtiu esse vídeo, vai lá e curte agora, deixa suas dúvidas aqui no comentário, compartilhe com outras mães que estão sofrendo aí com bebês que não comem direito e aí não dormem direito, e com certeza a gente está aqui para ajudar todos vocês. Certo? Tranquilo? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.